Olá, esse é mais uma Apostila Convida. Meu nome é Jorge Cruz e a gente encerra hoje a nossa série de entrevistas sobre a 16ª Cineop, a Mostra de Cinema de Ouro Preto, de forma muito especial, entrevistando a Juliana Antunes, uma das realizadoras mais conhecidas aí da nova geração do cinema nacional, do audiovisual contemporâneo. Ela que já participou da Mostra Tiradentes, exibiu e foi premiada com Baronesa, que também passou por festivais internacionais. Também fez o curta-metragem Plano Controle, que tem uns diálogos interessantes que a gente pretende trazer aqui. E ela, né, em 2020, produz o Trópico de Capricórnio, a partir do projeto IMS Convida, e agora exibe, dentro da Mostra de Cinema de Ouro Preto, o curta-metragem na Mostra de Curtas Contemporâneos, né, ao lado de outros grandes nomes ali, como Lohan Dias, o Petros Cariri, num recorte que faz uma viagem intimista ali pelas imagens de arquivo, filmes que o momento em que a gente passa acabaram provocando. Queria agradecer a Juliana por participar da nossa cobertura, por aceitar conversar com a gente, e queria começar a partir da pergunta mais básica que a gente tem, né? Como que surge essa ideia, como que você revisita o próprio material, e acho que isso vai acabar trazendo um pouco de como foi o seu processo de isolamento também lá no início da pandemia. Queria agradecer, muito obrigado, e parabéns pelo filme, por mais um filme. Oi, bom dia, valeu. Salve Lohan, salve Petros, eu admiro muito essas pessoas, acho muito massa estar no mesmo programa. Eu comecei a revisitar esses materiais por um desejo muito antigo, assim, na verdade. Meu pai me filmou por anos, assim. Ele fazia isso nos anos 90, era uma pessoa que tinha uma câmera, que filmava vários aniversários, assim, a gente morava num bairro de periferia, e aí ele tinha essa câmera, então filmou, foi uma figura que registrou casamentos, alguns aniversários. Ele nunca ganhou grana com isso, necessariamente, foi sempre uma figura que tinha realmente algum grande apreço às imagens, assim, um cara que gostava muito de filmar. E eu fui uma pessoa que foi filmada desde a infância. Eu creio que se não fosse isso, talvez eu não fizesse cinema, assim. Essa coisa de ter sempre convivido com uma câmera muito antes dos telefones celulares, assim. Então, era um desejo revisitar isso, mas ao mesmo tempo eu tinha saído muito nova do interior de Minas, por ser uma figura LGBT, hoje é o dia do orgulho, acho importante a gente falar sobre isso. E por isso, sim, eu vazei muito cedo de casa. E esse desejo sempre ficou assim, um dia eu vou lá, um dia eu digitalizo. Veio a pandemia, então eu voltei depois de muitos anos e passei 2 meses com essa família. E aí eu falei, bom, é agora. É agora que tem que fazer e digitalizar esse material. Infelizmente eu encontrei muito pouco, eu encontrei 9 horas de material, era muito mais, era assim, com certeza toda uma vida, quase toda uma vida filmada, dos 3 até, enfim, 16, tinha muita coisa. E aí eu comecei a roteirizar a partir disso, claro, tem, né? Enfim, é um filme que tem material de arquivo, mas também tem muita ficção, então a partir disso comecei a roteirizar esses materiais, enfim. Você me fez uma segunda pergunta, que é o diálogo do Plano Controle? Não, eu ia. Bom, vamos entrar nessa questão, porque tem uma coisa temática ali de período, né? O Plano Controle ele tem um elemento ficcional ali, mas tem o transporte saudosista para os anos 90, né? A gente talvez não seja tão contemporâneo, acho que você viveu os anos 90 um pouco mais jovem do que eu, mas a gente tem ali uma memória afetiva muito parecida sobre esse período, e você coloca isso no Trópico de Capricórnio, e como você também já falou sobre esse elemento ficcional, né? O Baronesa sempre gostou de chamar de um filme híbrido, e você acabou trazendo aqui que esse curta novo também é um filme híbrido de certa Sim. forma, né? Então, sem querer propor uma questão temática, mas eu queria que você falasse um pouco desse retorno temporal e também dessa mediação entre ficção e realidade, o quanto você
se protegeu, se expôs nesse seu trabalho de roteirizar essas imagens que você ressignificou no filme também. A volta saudosista do plano controle, assim, que, né, no filme dá a entender, inclusive, que eu volto para esse interior, que foi um interior bucólico que eu vivi. Não, nunca vivi esse interior bucólico. Eu morei num bairro de periferia industrial, tinha uma coisa que não existia ali, era uma vida verde. Mas, assim, uma coisa que trata muito de um retorno do que a gente quer voltar, assim, do que o capitalismo faz bastante, né, com comfort food, o quanto de coisa que a gente viu, sobretudo na pandemia, abrir de, tipo, comida de vó, comida de mãe, uma avó que você nunca teve, uma mãe que talvez você nunca teve, que bom, né? São moldes, assim, realmente muito estruturados dessa nostalgia, e tanto que a fuga é sempre para a natureza. Quem pode fugir para a natureza, né? Num Brasil que a natureza é basicamente totalmente cercada, ou quase toda cercada, em condomínios, em viagens, em resorts, quem tem acesso a essa natureza. Então a fuga do plano controle se dá pela natureza de uma personagem que quer fugir para qualquer lugar que não seja a realidade dela, seja Nova York, seja esse lugar, e um retorno ao tempo, de um tempo sobretudo político, né? O tempo da esperança, assim, do que se tinha esperança, porque a partir do golpe a distopia se instaura mesmo, assim, de uma falta de esperança, e de saber que ali com a queda da Dilma e o Temer era só o começo do que a gente está vivendo, assim mesmo. Então, e termina o plano controle com a fala do Lula, né, que é a esperança que a gente tem desse retorno de 2022, por favor. Mas, de fato, também, quando volta aos anos 90, não só essa esperança, mas também de outro período tenebroso político que a gente teve, né? Para falar muito sobre, infelizmente, como diria Dilma, esse mar tortuoso da história, mesmo, assim, né? Então, e colocar muito nisso, assim, dessa... E do que salva, do que sempre salva a gente, ou na maioria das vezes, é a nostalgia e as imagens, né? Como que a gente viu durante a pandemia, pessoas postando TBTs, viagens antigas e memórias, o tanto que nos apegar à memória inventada ou nossa é o que deixa a gente viva, assim, né? O que faz querer continuar. Quando a pandemia passar, a vida volta ao normal, né? Essa métrica do normal, que na verdade é um apego ao que foi bom, ao que já foi possível, né? E nessa coisa que você fala de processo ficcional, eu não acredito que um documentário não tenha ficção, eu não acredito que uma ficção não tenha um documentário. Eu penso que você também vá por isso, mas sem render, né, esse tópico assim no papo, mas pensando mesmo assim do tanto que a gente tem que construir as nossas narrativas, né? Não tem jeito assim. E como a Dirley Queiroz coloca muito bem no Branco Sai Preto Fica, que das nossas narrativas a gente fabula, né, fabulamos nós mesmos, assim. Que, por exemplo, o Trópico de Capricórnio tem aquela foto que é eu numa festa junina, né? Eu tô olhando para uma garota ali, mas claramente quando essa foto ocorreu, não tava pensando naquela menina, né? Assim como a foto, a Playboy da Alessandra Negrini um pouco mais velha, né? Eu sou de 89. Então, assim, tem um salto um pouquinho antes da minha primeira comunhão, né? Então, assim, sei lá, sou uma pessoa muito católica, assistir esse filme, eu assisti, percebe que tem um gap de montagem do tempo que se fazem as coisas, assim. Então, eu não era tão nova quando eu vi a Playboy dela. Enfim, essas pequenas coisas, tipo, que essa é a última imagem que eu achei na minha cidade. Não, eu voltei nessa cidade algumas vezes. Tem imagem minha de aniversário de alguns anos depois, né? Mas era importante para o filme colocar um fim, porque tem que ter um tempo, um equilíbrio cinematográfico mesmo, curta-metragem. Não dá para fazer uma linha cronológica da vida, que aí se perde o que é a história, exatamente o plano controle. Voltar para um bairro industrial, que foi realmente onde estão as memórias afetivas da infância, não faria sentido para aquela personagem que está escapando, né? A imagem que se tem dos anos 90 e a imagem que se tem de felicidade, né? Porque essa volta ao tempo e tem essa volta ali que encontra o Iraque, que se encontra a liberdade, é muito associada também a essa natureza, sobretudo para pessoas que não fazem parte de uma elite, né, no Brasil. A gente até conversou com o Rafael Conde, né, que é cineasta também, professor, que está no Recorte de curtas, e a gente falou muito sobre essa questão da autocuradoria e de como, por trás da criação das imagens, né, as imagens dele foi ele que criou, mas ele mesmo não tem uma memória completa sobre as intenções por trás daquela criação das imagens, né, que é algo que você, que na captação das imagens do seu pai, você nunca nem
compartilhando isso com ele, nunca vai conseguir projetar o que ele queria, talvez por completo naquele momento, né? Mas, por outro lado... E tem uma coisa da lógica das câmeras, né? Uma coisa da câmera do VHS no Brasil, eu acho é um fenômeno contrário das imagens geradas no Instagram, né, no TikTok. Porque no Instagram, no TikTok, a gente vê o ápice da performance, né? E da reprodutibilidade das imagens, né? Que é aquelas dancinhas, apaga a luz, apaga tudo, e por aí vai. E as câmeras VHS era uma filmagem quase que documental, com o intuito da verdade, né? Como que a gente registra essa festa, assim. Então, era uma câmera que tem uma outra lógica dessas imagens mesmo, assim. Eu tentava, pelo que eu lembro do que meu pai fazia, era uma coisa muito de registrar e de realmente um mecanismo para parar o tempo. Eu estou aqui colocando essa câmera, eu quero muito que esse momento seja tal qual o que ele foi. Por outro lado, essa geração, né, que chega agora no audiovisual, mas é uma geração também que talvez seja a ponta final dessa mediação, né? Até falo isso um pouco no texto, de uma época em que se materializava, se trazia fisicamente essas memórias, seja revelando as fotos, ou seja, tendo os filmes fisicamente, e uma outra que mais nova, que está tão acostumada a produzir diariamente, em larga escala, esse conteúdo que vai se perdendo no caminho, nas redes sociais, que a gente fica, né, nessa dúvida, né, nessa mediação mesmo, né? Eu queria que você falasse como que você trabalha isso enquanto realizadora, né? Se você gosta da experimentação além do audiovisual, aquele que a gente imagina exibindo em festivais, finalizando filmes, né? O audiovisual do dia a dia, quase como um diário filmado, e essa ideia de revisitação de um tipo de construção que não existe mais, não, uns produtos que não existem mais, de você pegar fotografias e buscar origens sobre aquelas imagens. Como que você se coloca nessa ponta de mediadora, né? Você gosta dessa produção mais... eu não gosto de dizer descartável, porque dura o tempo que precisa durar, né? Então, quer dizer, às vezes a pessoa faz um vídeo que fica disponível por 24 horas e é o tempo que ele precisa existir mesmo. Mas você vê que não é uma produção que tenha tanto essa ideia de que vai permanecer, né? Se não permanecer, não tem problema. E eu queria que você falasse um pouco dessa mediação que a gente acaba fazendo por ter vivido os dois mundos, né? De certa maneira. Sim, totalmente. Nossa, eu tenho um delírio com imagem, assim. Eu adoro pesquisar imagem de arquivo. Por exemplo, eu tenho um projeto que eu estou pesquisando muito imagem de arquivo de jogadores de futebol em Minas Gerais, por exemplo. Me interessa bastante. Ao mesmo tempo, eu sou completamente viciada no Instagram. Eu acho incrível a história, eu acho incrível essas mediações e filtros. Essa lógica de imagem, tanto que muda até em aplicativo de paquera, tipo Tinder, isso muda muito a partir da roupa que você coloca, a partir da maneira que você coloca o seu corpo. Isso muda completamente, assim. Se você coloca umas fotos mais fofinhas, você coloca umas fotos mais sexy, você coloca umas fotos mais blasé, umas fotos mais nerds. Isso é uma maneira que o mundo interage completamente diferente. Isso tá por imagem, não tem jeito. Assim. E por outro lado, você também consegue trazer essa questão territorial, né? A gente acompanhou as suas entrevistas na época do Baronesa, que você fala, né, que você vai para Belo Horizonte para poder estudar cinema, que você já tinha esse interesse em filmar, e aí eu compartilho a questão dos ônibus que você gosta de contar sobre as cores, né? Quando eu fui para Belo Horizonte, os ônibus, além de terem essa configuração, eles demoram muito, então você errar um ônibus em Belo Horizonte é um prejuízo muito grande pela quantidade de voltas que você vai dar. E esse filme, assim, apesar dele usar o arquivo, ele remonta a esse retorno à cidade, né? A cidade em que você viveu a infância e a adolescência. E como que é, né, essa ideia por trás de você reocupar um espaço em que talvez não soe mais tanto como seu, né? Não só, né, numa casa que talvez foi sua por muito tempo e agora você não se identifica tanto ali. Como que foi fazer isso em um processo em que o mundo estava com outros
com problemas gigantes, de certa forma, você ter que passar por esse processo, né? Se isso influenciou nessa ressignificação das imagens que você já estava pensando em fazer lá atrás e você começou a fazer nesse período, e como que foi essa experiência, assim, se foi algo que te trouxe lições que você não imaginava que teria para futuros trabalhos, até com essa relação de espaço, de território, a relações familiares, como que isso impactou no futuro da sua carreira, de certa maneira também. Uhum. Eu acho assim, eu vim para BH por amor. Eu estava muito apaixonada por uma gata e eu vim para BH porque eu saía do interior. Não tinha, assim, não é uma cidade que eu vejo uma ligação, e eu acho muito difícil, a não ser que você venha de uma estrutura rara, vou colocar a palavra rara, mas uma pessoa LGBT ficar no interior de Minas, em casa de família, cara, é uma exceção, assim, eu sempre quis sair. Assim, eu sempre quis sair desde nova, assim, eu tenho várias imagens, minha mãe sempre me conta, eu com 6, 7 anos, entrando no ônibus e saindo. Eu várias vezes fugia dessa cidade, assim, eu passei minha vida correndo da escola, correndo da cidade. Eu queria sair daquele lugar de todas as maneiras, e se eu não tivesse, né, se não fosse a oportunidade de fazer faculdade, que foi uma oportunidade quase inicial na minha família, quase ninguém da minha família tem curso superior, quase ninguém da minha família saiu do interior, quase ninguém da minha família saiu do Brasil, né? É um trânsito muito triste, assim, que realmente a galera, quem transita no mundo é uma minoria, essa minoria tem uma grana e quase sempre não é mulher, né? Mulher sem grana quase não transita no mundo mesmo, assim. Então eu sairia de qualquer maneira, e eu voltei por um momento de pandemia, do qual eu moro num esquema aqui em BH que é uma sala comercial no centro, que sem pandemia funciona muito bem, mas durante a pandemia é um espaço minúsculo, escuro, sem menor qualidade espacial. Se sai na rua, é um lugar que ninguém nunca usou máscara. Então eu sou grupo de risco, inclusive estou vacinada a primeira dose, e eu saí para sobreviver, saca? Se eu ficasse na minha casa, naquela não qualidade espacial, sem luz, sem vista, sem sol, não ia rolar. Numa rua que não se anda, não ia rolar. Então, assim, não tem como eu falar também de uma maneira muito romântica, voltei, que lindo. Não, é uma questão assim, sair para sobreviver, voltei para sobreviver. É a métrica da sobrevivência, claro. É muito importante, muito interessante ter um apoio familiar durante a pandemia, né? Que delícia também foi poder passar a pandemia com familiares, não ter perdido essas pessoas, né? Voltar para casa da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, que existe um afeto, embora eu não tenha uma relação com a cidade, e aí não tenho mesmo, mas ter uma boa relação familiar, voltar para essa lógica familiar foi muito gostosa. Mas entender também que uma pessoa LGBT no mundo também tem, salvo exceções, né, que como raro, tem uma outra lógica, assim, que é dessa sobrevivência, assim. Na pandemia isso foi muito interessante, assim, observar o tanto de pessoas LGBT que voltaram para as casas do interior, deu certo e não deu certo. Minha volta foi muito massa, sou muito feliz, além de ter sido gostosa de render um filme. Acho que isso impacta na minha carreira porque eu sobrevivi. Assim, acho que quem sair viva, parabéns, assim mesmo. E, em segunda instância, o próximo filme que eu vou fazer chama Bate e Volta Copacabana, tem a ver com também uma diáspora queer, são umas meninas que saem da periferia de Belo Horizonte para conhecer o mar, né? E eu acho que me fez e faz repensar exatamente isso, tanto que corpos dissidentes, né, corpos fora da lógica heteronormativa, corpos fora da lógica hetero-branca no mundo, tem uma outra maneira de trânsito mesmo, assim, e da maioria das vezes esse trânsito é pela sobrevivência. Então, rever esses arquivos me recoloca mesmo, assim, enquanto pessoa e imagem do mundo que fala, opa, ocorre outro, né? Porque é isso, assim, é muito... Eu adoro, em todas as entrevistas que eu dei, quase todas eu falo, nunca vim para BH para estudar cinema, mas fica isso, né? Que é aquela lógica da vida mesmo. Cresceu, estudou, formou, não. Eu vim para BH porque eu queria beijar na boca. E quem eu queria beijar na boca era mulher. E se eu fizesse isso no interior, eu ia morrer. Eu ia apanhar na rua, eu ia ter uma vida horrível. Eu saí para exercer minha sexualidade, para exercer quem eu sou no mundo, assim. E é isso, esse trabalho acho que ele recoloca enquanto pessoa física, enquanto trabalhadora do cinema,
essa diferença mesmo, que eu espero conseguir colocar muito bem na tela no próximo filme, que vai ser um longa. Que eu estou muito feliz em poder realizá-lo em breve. E quem ganha é o cinema brasileiro com você se protegendo e você tendo uma carreira de muitas décadas aí para a gente acompanhar a sua produção. E você também tem, né? Você é uma das responsáveis pela Ventura Cine, que é uma produtora ao lado da Marcela Jacques e da Laura Godoy. E esse seu fazer audiovisual com essa carga muito forte, política, representativa, também impacta na própria produtora, que tem um posicionamento, né? A gente vê que é mais do que só fazer filmes, né? Como deveria ser para todo mundo, né? Mas tem gente que ainda acha que tem essas subdivisões do fazer artístico. E como que está sendo, né, o processo da produtora, até não apenas nesse contexto da pandemia, mas também porque vocês fazem parte de um Estado, né, agora governado pelo Partido Novo, e, quer dizer, vocês estão dentro de um núcleo muito complicado de mistura de neoliberalismo com fascismo, que já começa a trazer resultados problemáticos para as artes, para o cinema. Então, como que no momento de ascendência na sua trajetória, na sua vida, você se deparar com essa realidade não só de um país governado pelo fascismo, mas também de um governo do Estado que poderia trazer um resguardo nessa produção, né, enquanto poder público, mas totalmente alinhado com essa política e com esse agravamento de ser um neoliberalismo aí precarizante, que a gente está vendo que para as elites seria o modelo, entre aspas, ideal para o país que eles querem destruir, né, ao invés de construir. Como que é essa angústia de viver numa realidade dessa dentro do ofício, né, dentro do que você escolheu para sua vida também? Voltei para casa da minha mãe e do meu pai, né? Acho que esse filme já é uma resposta de uma condição social, de um hiato numa carreira. A gente quase não trabalhou ano passado, a gente quase não trabalhou esse ano, né? Quase não tem trabalho remunerado mesmo. Tá muito punk, eu acho que é a sorte de estar junto com outras duas mulheres, da gente conseguir se reinventar na medida do possível no caos, com duas outras mulheres incríveis e talentosas. E Lula 2022, assim, não tem outra saída. A saída ela é política, é uma troca de governo. E a sua pergunta já coloca muito bem, né? Vocês têm muita consciência do que está acontecendo em Minas. E são tempos sombrios e que vai durar ainda bastante. Eu acho que o que as pessoas podem fazer agora, mesmo que a gente pode fazer agora, é seguir trabalhando no que dá, o que é muito pouco, quase não está tendo trabalho, mas é muito importante cuidar da saúde mental mesmo, na medida do possível, seja fazendo terapia no postinho de saúde pelo SUS, seja conseguindo uma análise a preço social. Assim, eu nunca pensei que eu fosse defender saúde mental numa live de cinema, mas acho que está sendo muito importante ir num parque domingo, desligar o telefone domingo, trabalhar durante a semana, colocar limites que talvez uma profissão como cinema não impõe, mas então é muito importante preparar. Assim, eu nunca senti que está tanta importância preparar o corpo e a mente em tempos muito duros, assim, mesmo. Eu nunca imaginei que um momento de guerra como é uma pandemia, um momento de extremo fascismo como a gente está vivendo, né? No Brasil, somado a Minas Gerais, no Brasil de Bolsonaro, que as preocupações fossem tão... Óbvio, existe o global, mas as preocupações tão... que eu achava um pouco antes bestas, assim, tipo, dormir bem, desligar o telefone aos domingos, tentar trabalhar o melhor possível no que você pode, tentar respeitar, ajudar as pessoas. Parece até um pensamento hippie deslocado, assim, da coisa, mas não é, assim, não tá dando tempo de respiro mesmo, e não tem outra saída possível que não uma troca de governo, assim, não existe diálogo com o governo atual. A partir do ponto que não existe um diálogo, né, um governo que desviou dinheiro para vacina, que é uma coisa muito básica, como é que a gente vai conseguir ter diálogo para o cinema, assim? Então,
no momento é conseguir realmente chegar nesse final vivo. Assim, eu tô vendo mesmo, assim, chegar bem, chegar na medida do possível, ter muito carinho com as pessoas que estão por perto, assim, tentar trabalhar na maneira mais possível de afeto, assim, mesmo. Eu nunca pensei que nesse momento isso fosse tão importante, e é. E foi muito importante a Lei Aldir Blanc no ano passado, seria muito importante que a gente aprovasse outras leis, né, federais. A crise da Ancine não acabou, espero que acabe em breve, espero que a gente retome a ter esses editais, também é, né, uma coisa segura, e os editais também estaduais, assim, que estão acontecendo, e a suspensão disso é política. Não tem. Então, e no Brasil a gente não tem iniciativa pública, né? Muita gente pergunta, nossa, por que você não consegue? Vai estudar lá fora, arruma uma bolsa. Não está nem entrando, gente. Quantas bolsas existem no mundo, né? Tenta bolsa lá fora. Até acho que um marco muito importante para a gente falar sobre isso é aquele Gothenburg Fund. Foi um fundo de Gotemburgo que receberam 602 projetos do Brasil e adiaram a entrega da primeira fase, que era em junho, para setembro. As pessoas não esperavam o volume de projetos brasileiros. Assim. Então, também não pensar nessa saída, tipo, não, consegue lá fora, financia lá fora. Quem consegue lá fora e como, né? E o capital social que você precisa de ter para mandar um projeto. Tem que saber inglês, tem que saber fazer projeto, tem que saber design, tem que saber muita coisa, né? Então, assim, como que se começa, como que a gente... Né? Isso não resolve uma cadeia de cinema brasileiro. Isso não resolve para uma diretora iniciante. Não mesmo, assim. Então, é muito urgente que a gente volte a ter política pública, não tem jeito. Que a gente volte a ter mínimas coisas garantidas, né? Assim, é isso, a gente não está tendo básico, vacina, né? O Brasil hoje está passando fome, né? A gente está tendo comida. Então, infelizmente, a gente tem muita coisa para resolver, muito básica, e a gente não está conseguindo resolver o básico mesmo. Então, para mim, as medidas nesse momento, para passar por isso tudo, também sejam as medidas mais simples e básicas, que é toma água, dorme bem, desliga o telefone um dia por semana, trate bem as pessoas com o máximo de carinho que você puder e cuide da cabeça aí, porque não tem ninguém, quem está bem nesse momento está do lado errado, de verdade. Assim. Tem como não buscar a sobrevivência antes de tudo, né? E por outro lado, você também tocou numa questão interessante, que é esses financiamentos, né, de fundos estrangeiros que começam a olhar para o Brasil como um país de ruptura democrática, de liberdades individuais em risco, mas, por outro lado, né, o cinema brasileiro contemporâneo, esse audiovisual de representações e representativo, não faz tanto sentido a gente fazer uma produção de tipo exportação, né, como já aconteceu com a história do cinema brasileiro em outros momentos. Né? A gente quer assistir o que está acontecendo aqui, a gente quer dialogar com as pessoas do nosso território. Né? Então, acho que estar aqui e ter o respaldo do poder público daqui é fundamental, mas penso que o momento também é para a gente se proteger e esperar passar. Né? A gente tem uma oportunidade daqui a um ano e pouco de fazer com que avance esse processo de superação desse momento. Mas queria também, para não deixar de falar das coisas positivas, né? que no caso é a Cineop, é a Universo Produção, que conseguiu manter os festivais, claro, não apenas num contexto de dificuldade econômica, de ataque à cultura, mas de migração para o online, né? O que fez muito bem. A gente não deixou de ter Cineop, não deixou de ter Mostra Tiradentes, não deixou de ter Mostra Tiradentes em São Paulo. Então, eu queria que você falasse como que é fazer parte desse evento, mesmo à distância, né? A gente está tendo esses encontros todos pela tela do computador, mas como é fazer parte, né, dessa edição desse ano, que assim, nunca foi tão importante a preservação com a crise da Cinemateca, nunca foi tão importante a temática histórica, a educacional, porque a gente está vendo que pelo atual governo as artes não existiriam nem como objeto, quanto mais como ferramenta de educação. Então, como que é ter também o seu dedo, né, sua mão nesse processo que assim se eterniza de certa maneira num local como a Cineop?
Cara, é muito massa, não só de eternizar como a Cineop, que realmente é um dos festivais mais importantes do Brasil, e a Universo Produção, sobretudo, não só de colocar esse filme nesse festival, mas realmente do carinho, né? Com a carreira de uma pessoa. Teve Baronesa em Tiradentes, teve Plano Controle em Tiradentes, esse filme na Cineop, o projeto Bate e Volta no Brasil, Cinemundi, assim, eu realmente tenho uma história com a Universo Produção muito feliz, sou muito grata, mas também do alcance, né? Que a coisa tem, assim, eu mandei um link para minha mãe no interior no WhatsApp, ela adorou o filme e passou para várias senhoras que não tem Canal Brasil, que não tem Mubi, não tem Netflix, não tem nenhuma plataforma, seja das Embaúba Filmes, que é uma plataforma incrível, inclusive aquele mini merchan, mas assim, não tem acesso a nenhuma dessas plataformas. Canal Brasil ainda não chega da maneira que deveria chegar, né? Não é um canal aberto, não chega no interior, não chega nos rincões do mundo, assim, e é muito massa poder ter uma janela de exibição tão ampla e tão democrática, assim. Né? É uma coisa que foi muito positivo na pandemia, que foi realmente ter um link do filme aberto aí para geral a qualquer momento, né? Não sei aquela coisa também do tempo real. É isso, você manda esse link, a pessoa vê do celular, vê de qualquer maneira, claro, ainda com limitação, tem muita gente que não tem internet, tem muita gente que tem internet lenta, mas é um avanço para uma população que não tem acesso a essas plataformas, que aí sim reduz muito, né? Plataformas de TV fechada. Reduz muito o acesso, embora seja grande, ainda falta. Então, é uma maneira de chegar que é brilhante. Juliana, queria agradecer, queria fazer uma pergunta final. Você já antecipou um pouco sobre seus futuros projetos, mas se quiser trazer mais um pouco e falar também sobre algo que as perguntas aqui também não alcançaram, que você queira falar sobre o filme, vou deixar também uma mensagem, mas queria, antes de mais nada, agradecer. É uma honra ter esse registro, né? A gente na Apostila de Cinema, a ideia da nossa cobertura trazer, né? Deixar um pouco um material complementar ao tudo que o universo produz, aos debates, a tudo, né? Trazer uma visão, um olhar, né, meu e da Roberta sobre os filmes. Então, eu acho que a nossa missão é dar voz, se estender um pouco mais numa conversa com realizadores, com curadores. Então, não poderia encerrar sem ter a oportunidade, sem aproveitar a oportunidade de conversar com você, que é uma pessoa que a gente admira muito nesses anos de carreira que você já produziu para a gente. Então, eu queria que você deixasse aí uma mensagem sobre algo que a gente não alcançou aqui nas perguntas e falasse aí quando que a gente vai assistir mais Juliana Antunes no futuro, online e, sobretudo, todo mundo vacinado presencialmente em novos festivais, se encontrando, fazendo essas trocas que a gente está sentindo tanta falta no último ano e meio. Pois é. Espero muito, com Marcelinho e Laura, a gente espera muito rodar o bate-volta Copacabana assim que as pessoas estiverem vacinadas, né? Então, não dá para ter uma previsão exata, não dá para saber quando o filme vai ficar pronto, mas eu espero que breve, daqui 2 anos no máximo, esse filme caia na tela, com certeza. E a mensagem é Lula 2022, não pode errar esse voto, de verdade, assim, tem que ter muita consciência, assim, tem que ter esperteza, assim, tem que pegar pesado na próxima campanha, no tete a tete. Não dá para entrar no Uber e deixar uma fala fascista acontecer como se a coisa não tivesse, né? Não dá para fazer de novo vira-voto nos 45 do segundo tempo, assim, não dá. Tem que combater o fascismo, o racismo, a homofobia, qualquer, né, maneira de preconceito que a gente viva, tem que combater efetivamente, assim. Isso seja conversando, seja contratando outras pessoas, contratando pessoas LGBT+, hoje esse dia é muito importante, contratando pessoas trans, que é uma coisa que ainda falta muito, enfim, pensando de fato em como que a gente muda o mundo, e não adianta mudar, sobretudo para trabalhadores e trabalhadoras do cinema, não adianta mudar só na frente da tela, tem que mudar atrás, né? Então pense em quem que a gente contrata, pense nas equipes, pensar muito a que preço que os filmes são feitos, né? Não pensar que o cinema é uma coisa só, que todos os filmes que estão, por exemplo, na Cineop ou em outro festival foram feitos da mesma maneira, com o mesmo recurso, não, né? A que preço saem os filmes? Quem consegue produzir com dinheiro no Brasil? Quem vai conseguir produzir com dinheiro no Brasil? Fazer essa grana circular mesmo, assim, fazer as oportunidades circulares. Bom, queria agradecer a Juliana. Se você
está assistindo, né, depois do prazo da Cineop, o Trópico de Capricórnio fica disponível também dentro do projeto IMS Convida. A gente vai deixar o acesso na descrição do vídeo, se você está assistindo pelo YouTube. Aproveita e se inscreve no canal, né? A gente publica geralmente uma vez por semana entrevistas, né? Não ser na cobertura de festivais, que a gente faz uma por dia. Se você está ouvindo em podcast, a gente pega todo o material e coloca também em áudio nos agregadores para você baixar, ouvir. E não esqueçam também de que a gente está num contexto de isolamento social, então essas interações que nem a Juliana falou, de você questionar uma fala fascista, uma fala homofóbica, são momentos que a gente está vivendo menos, a gente está pegando menos Ubers, a gente está conversando menos com as pessoas, então a gente vai precisar, no momento certo, fazer essas trocas com mais urgência, porque a gente está dentro das nossas bolhas e isso pode gerar uma ideia de que as coisas estão melhorando e não estão, né? Então, aproveite o tempo para refletir, consuma cinema nacional, discuta com os amigos, mas não esqueça que a gente tem uma sociedade para mudar aí do lado de fora, ela continua se desenvolvendo e as pessoas estão desenvolvendo as ideias delas por caminhos que não são os nossos, né? Então é importante deixar isso registrado. Juliana Antunes, muito obrigado, né? A Juliana tem um Instagram dizendo que tem muita Juliana no mundo, mas acho que Juliana Antunes, só ela é capaz de trazer todas essas falas, todas essas representações da maneira como ela faz. Então é isso, se inscrevam no canal, siga os feeds do podcast, aproveitem, assistam Cinema Nacional sempre. E muito obrigado, Juliana. Esse foi mais uma Apostila Convida, número 56. Muito obrigado e até a próxima. Até.